Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer uma explicação sobre o conteúdo que foi postado hoje. Sujeito e predicado, que são os termos essenciais das orações. O que são os termos? São as partes, né, gente? Essencial é uma coisa que não pode faltar. E oração é aquela frase que possui verbo. Então, os termos essenciais da oração são as partes que não podem faltar em uma frase em que há verbo. Tranquilo? Aqui nós temos como exemplo, Ângela está muito feliz com o resultado da avaliação. Para iniciar a explicação, gente, eu queria dizer a vocês que é muito fácil nós descobrirmos quem é o sujeito da oração. Basta que você pergunte para o verbo quem fez a ação. Por exemplo, aqui nós temos Ângela está muito feliz com o resultado da avaliação. Aí você pergunta para o verbo é estar. Quem está muito feliz? Ângela. Então a resposta é o sujeito e tudo que sobra será o predicado. O predicado, gente, sempre começa no verbo, tá ok? Por exemplo, o dia está lindo hoje. O que está lindo hoje? O dia. O dia é o sujeito, está lindo hoje é o predicado, tá? Vou pegar um outro exemplo. Os meninos mais inteligentes do 8º ano serão premiados. Quem serão premiados? Os meninos mais inteligentes do 8º ano. Tudo isso é sujeito, tá? Não é só os meninos. Aí, se eu perdi para vocês em um exercício qual é o núcleo do sujeito, aí seria somente meninos. Mas se for considerar o sujeito, tudo que vem na resposta é sujeito, é considerado, faz parte do sujeito, tudo que estiver em volta, tá? Os meninos mais inteligentes do 8º ano, tudo isso é o sujeito, tá ok? E o núcleo, meninos. Bom, isso foi a explicação, né, que está aqui no material que vocês receberam. E aí diz assim, gente, que pode existir uma oração sem sujeito, né? Existem muitas orações sem sujeito, são aquelas formadas com os verbos que trazem fenômeno da natureza, o verbo haver e fazer no sentido de tempo, no sentido de existir. Então, vocês têm que ficar atentos a essa informação, que existem sim oração sem o sujeito, mas nunca haverá uma oração sem o predicado. Nós temos 5 tipos de sujeito. Nesse conteúdo de hoje, gente, a atividade ela será voltada apenas para o conteúdo, tá? Dos tipos de sujeito. Nos termos essenciais da oração, nós também estudamos sobre os tipos de predicado, mas isso nós vamos ver na próxima semana. Hoje nós vamos ver, saber destacar, né, qual é o sujeito e qual é o predicado, mas vamos nos focar nos 5 tipos de sujeito. Nós temos o simples, que é aquele que apresenta apenas um núcleo. Pode estar no plural, tá, gente? Aqui nós temos um exemplo assim, a linda mulher chegou cedo. Quem chegou cedo? A linda mulher. Poderia ser as lindas mulheres, não importa. Se tiver apenas um núcleo, apenas uma palavra, né, como sujeito, então nós chamamos de sujeito simples. O composto é aquele que tem 2 ou mais núcleos. Por exemplo, o menino e a menina jogaram no campeonato. Quem que jogaram no campeonato? O menino e a menina. Então, composto. Oculto é aquele que não aparece escrito na frase, mas pelo verbo, pela conjugação verbal, nós conseguimos reconhecer. Por exemplo, vamos ao shopping? Quem que vamos ao shopping? Nós vamos ao shopping, tá? Então, sempre a resposta será eu, tu, ele, ela, nós, tá? O indeterminado, gente, é aquele que não há como saber quem fez a ação, diferente do oculto. O oculto, ele não aparece, mas você sabe quem fez a ação. O indeterminado não tem como. Geralmente, o sujeito indeterminado, ele aparece nas frases que terminam com ran, por exemplo, roubaram meu celular, né? Chegaram cedo à festa. E quando a frase termina com aquele tracinho C, por exemplo, vende C, aluga C. Não se sabe, porque se você perguntar para o verbo, a gente dá uma resposta. Né? Por exemplo, o exemplo que eu citei aqui, chegaram cedo à festa. Quem chegaram? Não sei.
Eles não é resposta, tá? Assim, sem eles você não consegue determinar quem é, tá ok? E oração sem sujeito, gente, acontece quando o verbo for um fenômeno da natureza, o verbo haver e o verbo fazer. Por exemplo, choveu a noite toda. Aí, choveu é o verbo da frase. Então, não tem como ter sujeito, porque a gente não pode dizer eu chovo, tu choves, ele chove, né? Então, não tem sujeito. Agora, se a frase fosse assim, ó, a chuva ocorreu a noite toda, aí é um sujeito simples, porque, ó, o que ocorreu a noite toda? A chuva, tá? Então, tem que ficar atento a isso, porque às vezes o fenômeno da natureza aparece como sujeito simples, não como verbo. Ok? O verbo haver, ó, há dias que não há vejo. O verbo haver é aquele que pode vir, havia, esse há que é no presente, haverá, tá ok? E o verbo fazer no sentido de tempo, ó, faz dias que estou triste, não é no sentido de estar fazendo alguma coisa, tá bom? Bom, gente, é importante frisar aqui com vocês que na hora de fazer um exercício, os únicos sujeitos que vocês vão encontrar visualmente na frase é o simples e o composto. Os demais não aparecem, porque o oculto não aparece, o indeterminado você não sabe quem é, e a oração sem sujeito não tem sujeito. Então, assim, por exemplo, se vem um exercício que diz assim, grife o sujeito, né? Nesses 3 tipos de sujeito, não vai ter como você grifar. Você só vai grifar quando for simples ou composto, tá? O exercício número 1, vocês vão grifar o sujeito e classificar, tá? Não é para classificar o predicado não, que eu fiz errado, tá, gente? Não era para classificar, era para grifar o predicado. Eu fiz errado, é circular. Ai, que pena. Mas tá bom, vamos seguindo aí. Faz o seguinte, grifa só o sujeito, tá? E classifica. Na número 2, circula e classifica. Faz a pergunta por verbo. E na número 3, vocês vão produzir uma frase para cada tipo de sujeito. Bom, gente, é isso aí, tá ok? Um abraço, fica com Deus.